Com Frazão em ação na área, pessoal. Aguardando a chegada de Osmar Garrafa, que está adentrando ao recinto neste exato momento. Já contamos com as participações de Chico Lang, do Edu Soveral. Obrigado pela presença, Soveral. E o nosso convidado desta noite, manhã, tarde, seja lá o momento, período do dia que você estiver acompanhando o nosso canal, é o Júnior Lopes, filho de Peixe, Peixinho Ele é técnico de futebol, vai contar um pouquinho da carreira dele, da experiência, filho de Antônio Lopes, o delegado. Tudo bem, Lopezinho? Obrigado, cara, um abraço. Obrigado por participar. Tudo bem, boa noite, boa tarde, bom dia. Como vocês falaram aí, é um prazer estar com vocês aí participando. O meu querido, antes de eu distribuir o jogo, você é muito parecido com teu pai, hein? É lógico, mas nossa senhora, é impressionante a fisionomia, o sorriso, tudo. Eu estava pensando isso. O Soveral e o Chico conheceram bem o Antônio Lopes, mas eu queria, porque eu poderia aqui ler o seu currículo, cara, tudo que você já fez, tudo que você almeja, mas eu gostaria que você traçasse uma linha do tempo, como que o futebol entrou na sua vida, imagino eu, através do pai, e esses passos que você vem percorrendo hoje, que você está trabalhando no futebol carioca, se eu não me engano, dirigindo um time que vai disputar a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, logicamente que meu pai é a minha maior referência, não só como profissional, mas como homem, né? E, na verdade, ele tinha 2 profissões, né? A de policial e a de futebol. E, assim, eu me lembro que ele foi meio cruel comigo. Com 6, 7 anos de idade, ele me levou numa delegacia, eu me lembro. E aí me levou na carceragem lá e falou, se você fizer besteira na vida, é aí que você vai ficar. E aí aquilo ali me traumatizou um pouquinho e eu nunca quis saber nada de polícia, sempre quis ir para o lado de futebol, né, jogando bola desde cedo, logicamente, né, sempre acompanhei muito ele nos campos. E às vezes as pessoas até falam, é até bom essa pergunta, né, as pessoas às vezes encaram de forma pejorativa, não sabem o currículo do profissional, né, e logicamente que a vivência com ele me deu muita base, né, eu desde 6, 7 anos estava com ele em preleções, em treinamentos, eu cresci ali junto de Renato Gaúcho, Romário, Bebeto, Dinamite, Zico, né, cresci ali com Zagallo, com Parreira, né, falando muito do fora de campo também, mais tarde Filipão, entre outros. E isso, logicamente, me deu uma base muito boa, né? Mas as pessoas, às vezes, só pensam que o cara está ali porque é o filho do Antônio Lopes. E eu já tenho uma carreira, que eu trabalho desde 1996, eu estou com 49 anos, e comecei a trabalhar já em 1996. Sempre, de certa forma, desvinculei um pouquinho a minha carreira dele, né? Eu comecei na base do Botafogo, fiquei 1 ano, aí fui para o Vasco, fiquei 4 anos. Início de vida, né, nos vestiários, com grandes craques, treinadores. Pode completar, por gentileza, que deu uma travadinha. Isso, deu uma travada, não sei até que ponto foi. Mas eu comecei a carreira em 96, né, eu tinha 23 anos, e tenho uma carreira já extensa, fiz 5 anos de base, trabalhei 1 ano na base do Botafogo, trabalhei 4 anos na base do Vasco, trabalhei em seleção brasileira sub-17, antes até do Antônio Lopes, meu pai, ir para a seleção, né? Na época, quem me indicou foi o coordenador do Vasco, que era o Nilson Gonçalves, que conhecia meu trabalho. Eu trabalhei anterior ao meu pai. Meu pai foi à Copa de 2002, né? E aí depois eu comecei a trabalhar profissional. Até hoje trabalho, desde 2001, trabalhando no profissional. E aí trabalhei em clubes pequenos, em clubes grandes. Na verdade, desde 96 eu trabalho no futebol e só trabalhei 4 anos com meu pai, como auxiliar, né? E trabalhei com 13 treinadores, entre eles Vanderlei Luxemburgo, como auxiliar, né? Vanderlei Luxemburgo, Cuca, Márcio Araújo, Mano Menezes. Trabalhei com 13 treinadores, que graças a Deus tenho amizade com eles todos até hoje. E já estou na vida de treinador há bastante tempo, né? Como treinador, eu trabalhei já fiz algumas campanhas bem interessantes, né? Fui campeão brasileiro da Série C pelo Macaé em 2014. Cheguei a uma semifinal de Campeonato Mineiro pelo Tombense, quando o Tombense ainda estava começando, em 2015. Agora mesmo, esse ano, no Audax, fomos vice-campeões da Taça Rio, no Campeonato Carioca, né? Uma campanha bem bacana no Audax Rio. E vim aqui para o Camboriú para trabalhar para a Série D, né? Estamos montando aqui para a Série D. Então já é uma carreira extensa, né? Já é uma carreira que eu estou há bastante tempo.
E isso é sempre bom falar, né? Eu trabalhei como auxiliar, eu trabalhei em todos os clubes grandes praticamente do Brasil, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, campeão de Copa do Brasil no Cruzeiro, campeão estadual, se não me engano, 5 vezes. Então, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, né? E acabam pensando, logicamente que meu pai é uma pessoa muito importante dentro do futebol brasileiro, né? Mas acabam só associando a ele quando eu já tenho, graças a Deus, uma carreira bem extensa também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que este programa é um oferecimento do Starbox. O Starbox é aquele amigão do peito, purificador de ar, que filtra o ar, que elimina ácaros, bactérias, fungos, vírus, até Covid-19, com laudo técnico, tudo preciso. Eu queria que vocês aí, que estão acompanhando o nosso podcast, dessem uma olhadinha neste vídeo, tá? Que vai apresentar nos detalhes o Starbox. Solta aí, Dudu. Chico Lang, a bola está com você. Eu gostaria muito de saber os bastidores da sua parte, que você conviveu com seu pai. O seu pai tem uma carreira no Vasco da Gama bastante importante, né? Então, primeiro, como é que era o relacionamento do seu pai com o Eurico Miranda? Depois, eu quero saber como é que você vê essa mudança do Vasco. O Vasco estava na segunda divisão, agora subiu para a Série A, empatou com o Palmeiras, foi um resultado até que meio injusto para o Vasco, porque o Vasco jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols, e hoje o Vasco está numa outra realidade. Então eu quero que você conte o que você lembra do Eurico Miranda e como é que você vê o Vasco hoje. Então, o Eurico era uma pessoa realmente muito controversa. Ele era um diretor, né? Começou lá atrás, meu pai já começou a trabalhar com ele, e eles tiveram problemas no início, nos anos 80 ali. Teve uma vez que meu pai saiu do Vasco brigado com ele, mas se respeitavam. Os dois tinham até um temperamento, de certa forma, um tanto quanto parecido, né? Eram caras assim mais explosivos e se respeitavam bastante. E quando foi em 96, né, que foi aquela grande época do Vasco, meu pai trabalhou no Vasco acho que 6 vezes, se eu não me engano, como treinador. E aí em 96 eles estavam meio brigados, né? A última passagem do meu pai eles tinham meio que brigados. E aí o Eurico chamou ele, aí falou, meio que fazendo as pazes, né? Conversou com ele e chamou para voltar ao Vasco da Gama, né? E aí voltou, aí se deram muito bem dessa vez, né, desse feito. Eles tiveram um relacionamento muito bacana, e foi aquela época que o Vasco ganhou tudo ali, naqueles 4 anos, né, 97, 98, 99, 2000, e eles se davam muito bem. E o Eurico, assim, os funcionários do Vasco, as pessoas que trabalhavam com ele, todos gostavam muito dele, né, porque ele era um cara que botava o Vasco acima de tudo, brigava pelos direitos do Vasco, né? E brigava pelos profissionais que trabalhavam no Vasco também. Então, quer dizer, era um cara que você vê, se você pegar a maioria dos treinadores que trabalharam com ele,
quase todos eles falam bem do Eurico, né? Falam que era um cara firme, era um cara que ajudava muito internamente ao clube dele, né? O Vasco, eu tive convívio com o Eurico bem pessoal também, tipo assim, acabava jogos, nós íamos jantar, né, com família, né? E ele, por incrível que pareça, era um cara muito família. As pessoas às vezes não têm a noção, né? Ele tem 4 filhos, quer dizer, é um cara que era muito, se dedicava muito aos filhos e à esposa. Mas, assim, ele falava abertamente, era muito engraçado, porque ele tratava os filhos com um carinho muito grande, a esposa com um carinho muito grande, mas ele falava para a esposa e para os filhos. Primeiro o Vasco, depois a minha família. Era uma coisa até, de certa forma, muito engraçada, e ele falava mesmo e assumia, ele realmente era um cara muito apaixonado, né, pelo Vasco. Né? E hoje, como é que você vê o Vasco? Aqui agora virou uma SAF, você acha que vai dar certo? Como é que você vê? Então, eu acho que essa questão de SAF ainda não até particularmente do Vasco, né, falando de uma forma geral. Né? Eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás, é lógico que veio para muitos clubes favorecerem, mas eu quero ver também daqui, talvez, a 10 anos, né, como é que vai acabar isso. Né? Teve algumas SAFs também que não deram certo, eu estou trabalhando aqui, por exemplo, agora em Santa Catarina, né, no Camboriú, teve uma SAF aqui do Figueirense que o pessoal todo fala que não deu certo, né, que a coisa não foi muito bem esclarecida. Então, essas SAFs eu acho que ainda precisam os clubes terem uma noção maior, né, um conhecimento maior. Está vindo um pouquinho, uma pressão muito popular, né, de se assinar as SAFs. Eu tenho receio de que daqui, sei lá, talvez daqui a uns 10 anos, quando tiverem uma sequência, né, de clube, eu tenho um pouquinho de receio. Quero ver, tomara que eu esteja errado, né, tomara que elas sejam todas benéficas aos clubes, como ao Vasco particularmente, né? O Vasco realmente estava numa situação muito difícil, né? Muito complicada de se administrar, né? Mas, ao mesmo tempo, né, num contraponto, eu vejo aí Flamengo e Palmeiras, que estavam também em situações muito difíceis de se administrar, né? E conseguiram dar a volta por cima, né? Então, eu não sou aquele cara totalmente favorável às SAFs, não, de uma forma geral. Eu ainda quero observar um pouquinho, quero ver os resultados daqui a 10 anos, por exemplo, né, dando um tempo assim mínimo, né, para a gente ver. E o Vasco, logicamente que no momento deu uma melhorada, né, principalmente a questão de time. Ano passado, já com a SAF, teve um ano muito difícil, mas a SAF entrou ali no meio do ano. O Vasco classificou naquele jogo lá em Itu com muita dificuldade, né, como quarto colocado. E esse ano parece estar entrando nos eixos, né? Parece estar melhorando um pouquinho, né? Mas eu prefiro aguardar para ter uma opinião mais definitiva. Ô, Garrafa, eu vou pegar só o lado glamuroso da profissão, tá? O homem estava trabalhando no Rio, agora foi para Camboriú, tá morando mal, né? Difícil. Tem que aguentar lá uns caras gritando na orelha, aê, burro! Troca o centroavante. Fala, Garrafa, conversa com o homem. Boa noite a todos, boa noite especificamente ao Júnior. E é uma situação que acontece não só com os profissionais da bola, tanto técnicos como jogadores, como nós, jornalistas também, né, Silvestre? Você também sabe muito bem, assim como o Chico, o próprio Soveral, a gente viajou por muitos lugares do mundo, claro, a gente procura conhecer, mas nem sempre a gente pôde aproveitar lugares maravilhosos em que estivemos. Mas eu queria saber do Júnior, né? Ele queria falar alguma coisa aí, ele queria ou corrigir ou completar alguma coisa que eu falei. Diz aí, Pois não, Júnior. Não, ia só fazer uma parte mesmo. O Garrafa já fez uma introdução dentro do que eu ia falar, né? Eu estou aqui há 2 meses. Eu acho que eu conheço 3 restaurantes só. O resto é só da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Camboriú realmente é uma cidade muito agradável, né? Dá para a gente perceber. Mas não conheço nada ainda, praticamente. Só 3 restaurantes. Eu quis te provocar, Júnior. Eu quis te provocar. É uma profissão que exige muito. Exige muito. Hoje você tem que estudar o adversário, você tem que estar estudando para atualizar a sua forma didática de trabalhar com os seus jogadores. E eu queria saber do Júnior, primeiro, como é que ele está enxergando essa, não vou dizer invasão, mas esse grande número de técnicos estrangeiros trabalhando hoje no futebol. O Corinthians, por exemplo, entrou numa onda, em determinado momento, numa moda, de que se precisava um técnico português. Existiram várias modas no futebol, né? A moda dos interinos,
a moda dos mais experientes, a moda dos estrangeiros. E aí, como o Abel deu muito certo, vem dando muito certo no Palmeiras, o Jesus deu certo no Flamengo, e ponto. Porque na Europa também ele não está no nível de primeira prateleira no futebol europeu. Aí o Corinthians correu atrás, por exemplo, do Vitor Pereira. E olha onde o Corinthians se meteu. O Flamengo foi mais além, pegou o Vitor Pereira depois de tudo que ele aprontou no Corinthians. E o Júnior está aí no mercado, iniciando, né? Já com um longo currículo, mas buscando o seu espaço. E eu não tenho nada contra, não é questão disso, mas eu queria que ele avaliasse, porque existem para mim técnicos bons brasileiros, argentinos. Técnico bom é técnico bom, não importa a nacionalidade. Mas o que me incomoda é o modismo. Não só de estrangeiros, às vezes de interinos, às vezes de experientes. Vai chegar um dia que técnico cabeludo começar a ganhar Libertadores, vai todo mundo achar que tem que contratar técnico de cabelo grande. Então, como é que você vê, neste momento, o modismo? E o modismo, atualmente, é técnico estrangeiro, principalmente os portugueses, Júnior. Ô, Garrafa, prazer em falar contigo aí. Um grande abraço. Então, eu costumo falar bem parecido com o que você falou, né? Que treinador não tem passaporte. Independente da nacionalidade do treinador, tem que ver a competência do profissional. E eu sou aberto também, eu acho interessante a vinda de profissionais com outra cultura, com trabalhos diferentes, logicamente. Mas hoje em dia todo mundo estuda bastante, todo mundo sabe os trabalhos que são aplicados, as metodologias que são usadas. E, como eu te disse, eu acho interessante, eu sou aberto, mas o que eu vejo é, assim, de uma forma geral, né? Não só da mídia, mas até da população também, na população que acompanha o futebol, eu vejo assim uma paciência, uma boa vontade muito maior com o estrangeiro do que com o brasileiro. Isso é que me incomoda um pouquinho, não a vinda dos estrangeiros, mas o que me incomoda é essa boa vontade em excesso com os estrangeiros quando não se tem com os brasileiros. Isso me incomoda. Quer dizer, o brasileiro perdeu 3 jogos, ele está fora. O estrangeiro, perdeu 3 jogos, não, porque é estrangeiro, está conhecendo a cultura e tal. Assim, não é que eu queira que demita os estrangeiros em 3 jogos, mas com os brasileiros também não se pode fazer. A minha ideia é essa. Eu acho que tem que se dar um tempo de trabalho maior a todos os profissionais, de maneira igual, né, independente do passaporte, para se desenvolver um trabalho. Vamos ver. Eu acho que se a gente pegar os estrangeiros que deram certo aqui no Brasil, foi uma proporção muito menor os que deram certo do que os que deram errado. Eu acho que deu muito mais errado do que certo, né? Eu vejo assim, o Abel, logicamente, fez um grande trabalho, o Jorge Jesus fez um grande trabalho, o Vojvoda eu gosto muito também, do Fortaleza, e aí já começa a ter que parar bastante para pensar, né? Na minha opinião, esses 3 aí nos últimos anos foram os que mais se destacaram, dentre, sei lá, 30, 40 que vieram. O São Paulo ali alternou ali, teve altos e baixos, né? Pode ser ali um quarto. Mas, assim, até dos treinadores estrangeiros. Hoje em dia, uma coisa que eu não gosto, né? Mas isso aí, até de treinadores brasileiros também, se valoriza muito mais o modelo de jogo do que a qualidade do atleta. Eu acho que a qualidade do atleta está acima do modelo de jogo, né? Hoje em dia se fala muito no modelo de jogo, de equipe. Eu acho que você tem que tentar adequar os melhores atletas, os de maiores qualidades, dentro do seu modelo de jogo, e não ao contrário. Eu vejo, vamos aí, você citou o Vitor Pereira, o que estava no Flamengo também anteriormente, aquele que era da seleção da Polônia, era Paulo Sousa, né? Acho que era Paulo Sousa. Eles, nitidamente, aqui no Flamengo, eles privilegiavam o tempo inteiro o modelo de jogo, e não os atletas, não a qualidade dos atletas. Então, isso é uma coisa que eu não gosto, e a gente via aqui, vamos dar o exemplo mais direto do Flamengo, a gente via o Everton Ribeiro jogando de lateral esquerdo, o Arrascaeta jogando de ponta direita, né? E quando eu vejo que a gente tem que tentar fazer, em alguns momentos, ser simples, como o Dorival foi aqui no Flamengo, né? Tentou adequar a qualidade dos jogadores e acabou dando certo, acabou aproveitando o que os jogadores têm de melhor, né? Se a gente analisar o Jorge Jesus, na minha opinião, taticamente, foi um trabalho realmente muito bom, foi um trabalho diferente. Realmente o Flamengo de 2019
jogava de uma maneira diferente, jogava com muita qualidade. E o Abel já é um treinador, na minha opinião também, de muita qualidade, mas numa outra linha, né? Dando mais consistência, tendo os atletas, né, muito bem trabalhados mentalmente, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Então, são estilos de trabalho diferentes. O Abel me parece já também que vinha fazendo o que vários treinadores brasileiros ali dos anos 80, dos anos 90 faziam, e com sucesso. Né? Isso é uma discussão muito bacana, uma discussão muito ampla. Né? Eu acho que, por exemplo, alguns treinadores brasileiros de sucesso que tinham nos anos 80, nos anos 90, tiveram até uma dificuldade um pouco maior depois da Lei Pelé. Né? Isso é uma opinião particular. Eu acho que os treinadores antigamente, dos anos 90, dos anos início dos anos 2000, eles se impunham muito, né? Os treinadores de qualidade, eles se impunham muito e acabavam, vamos dizer, tendo a chave do clube, como a gente costuma falar, né? Vamos botar aí Vanderlei Luxemburgo, Antônio Lopes, Luiz Felipe Scolari, Muricy, até o próprio Tele um pouquinho antes, né? Eram caras que se impunham, né? Se o jogador não gostasse, ficava afastado e pronto, e o clube seguia. Depois da Lei Pelé, isso aí teve que se modificar. Os treinadores tiveram que se adaptar e alguns tiveram alguma dificuldade, porque não dá para fazer o que você quer. O jogador fica... Hoje em dia, o jogador não pode ficar afastado. Quando tinha a lei do passe, o jogador ficava afastado e pronto. Ele era obrigado a pedir desculpa, ele era obrigado a voltar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o jogador fica afastado, no mesmo momento, o advogado vai e tira ele do clube, bota ele em outro clube e o clube perde o seu patrimônio. Então, eu acho que tem muita coisa a ser pensada, né? A gente começa um assunto, vai indo para outro assunto, né? Mas voltando um pouquinho aí no início da pergunta, no fio da meada, né? Eu gosto da vinda dos treinadores estrangeiros, mas basicamente eu penso que a mesma paciência que se tem com o treinador... Olha, estou na minha mão esquerda, com um aparelho Starbox, aquele que purifica e limpa a área. Bob, explica em rápidas palavras como é que funciona esse aparelho milagroso. Chico, esse aparelho milagroso funciona da seguinte forma. Tem um ventiladorzinho, puxa o ar sujo, tem uma câmera de descontaminação aqui dentro e joga ar limpo para fora. Ele elimina vírus, fungos, bactérias e previne contra a rinite. E o coronavírus, dá pra segurar essa também? Chico, tem laudo da Unicamp que extermina o coronavírus também. Pede lá, CL15 é o número do cupom, Chico Lang 15. E aí você vai ter um Starbox aí na sua casa para limpar a área. Essa discussão aí dos técnicos de antigamente, digamos assim, anos 80, para fatiar um período do tempo e o poder que eles tinham em relação ao que eles têm. O Luxemburgo, por exemplo, diz que ele não consegue mais, ele não consegue lidar mais com o jogador. Não tem mais comunicação, né? É um assunto bem interessante. Quero passar a bola para o nosso querido Edu Soveral. Ô, Soveral, apresente-se para o Lopezinho, porque você indiretamente, ele nem sabe disso, mas você tem alguma ligação aí com o Júnior Lopes, poxa. De fato, tá vendo aqui que eu estou com a capa. Em primeiro lugar, prazer, Júnior, eu não te conhecia ainda, não digo pessoalmente, né? Mas não te conhecia tão bem como eu estou conhecendo agora, porque eu não sou jornalista esportivo, não vivo de futebol tanto quanto os meus amigos aqui, mas também tenho uma história no futebol. Na época que seu pai foi treinador do Corinthians, em 2005, o meu pai era presidente do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, eu era conselheiro e a gente fazia, de uma certa forma, parte da diretoria, e eu tentando sempre dar o meu quinhão de colaboração no clube, e tive a oportunidade de conhecer o seu pai. Ele devia ter 62 anos, mais ou menos, 63, né? Inclusive, eu passei uma foto para o Dudu pelo WhatsApp, eu não quis colocar aqui, mas a foto minha com o teu pai, lá no Corinthians, se ele puder pôr aí, ele põe para você ver. Eu, um pouco mais gordo, um pouco menos cabelo branco e bigodão, e seu pai ali, numa festa, os dois ali, né? Uma foto legal. Mas, em todo caso, em primeiro lugar, agradecer também a todos que me recebem aqui, me escutam. São amigos muito queridos, tanto o Chico, Osmar,
o Garrafa, né? O Osmar Battle e o Silvestrinho, colega de colégio aí, tudo irmão aqui, tudo brother. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Olha essa foto aí, tá vendo, Júnior? Esse Que aí elegância! sou eu, que estava numa festa lá no clube, ao lado do seu digníssimo papai. E esse aí sou eu. Legal, né? Legal, legal. Muito Tá bacana. parecendo o Chico Lang, cara. O Chico Lang tá louco. O Chico Lang, nos tempos que ele era mais fortinho, assim, né? Eu e o Chico, a gente tomou vergonha na cara, de uma certa forma, né? Eu emagreci bem, o Chico nem se fala. O Chico deu uma encolhida legal, assim. Parabéns, Chico. É diabetes, né? Diabetes Eu também. Você O vai racha, né? tem que dar direito. Eu também. Eu tive 427 de glicemia, cortei a boca. Meu pai era diabético, né? Coitado, ele sofreu muito. Mas aí, voltando a falar desse assunto, Júnior, uma coisa que eu gosto muito de futebol, eu analiso muito futebol, leio. Recentemente até li o livro do Guardiola, que você deve ter lido já também, que é um livro, para mim, de leitura obrigatória para quem gosta de futebol, porque, para mim, o Guardiola, eu acho que talvez, possivelmente, o maior técnico hoje em atividade, seja o Pep Guardiola. Mas uma coisa que eu acho interessante no futebol, que eu acho incrível e acho curioso, é que, por exemplo, vamos pegar um treinador, Vanderlei Luxemburgo, um cara que treinou o Real Madrid, que eu já vi entrevistas dele, já conversei com ele, o cara entende pacas de futebol e de tática, de estratégia, porque o futebol é complicado. Ser treinador de futebol é muito difícil, na minha concepção. Parece um jogo, 11 contra 11, é bom ter jogador bom, quem tem jogador melhor vai ganhar, quem tem jogador pior vai perder. Não. Eu acho que o treinador, sim, ganha jogo. O treinador não joga efetivamente, mas ele faz trabalhos. A gente pega a história, mostra grandes treinadores, o próprio Rinus Michel, em 74, que inventou o carrossel holandês. Né? A gente tem treinadores que fizeram história, né? no futebol. Então, eu peguei o Luxemburgo. O Luxemburgo entende pacas, foi treinador do Real Madrid, conhece e tal. E, de repente, ele está sem clube, ele está desacreditado como treinador. O próprio Diniz, no Fluminense, até então, era um treinador que vinha sendo desacreditado, tinha aquela pecha de perdedor, e hoje é o queridinho, já estão falando de Diniz na seleção, e é o mesmo cara. É o mesmo cara, com os mesmos conceitos, com as mesmas ideias. E o cara, num clube, ele vai super bem, às vezes com um time não tão bom, e no outro clube, às vezes, pega um time até melhor, é um horror. O Vitor Pereira, por mais mau caráter que ele tenha sido, eu tenho essa crítica, ele fez um trabalho razoável no Corinthians. Não foi uma tragédia, muito melhor que o Silvinho, que foi ruim, e muito melhor que o Lázaro. Que agora o Corinthians tem um treinador, e acho que tem que apoiar o Cuca, que inclusive vem sendo perseguido. Aí. Eu acho isso um erro, mas, enfim, conhece futebol. Agora, eu não entendo como é que um treinador, às vezes, num clube, ele dá tão certo, e no outro clube ele dá tão errado, e um dia ele é genial, e no outro dia ele é o do besta bestial, que a gente fala, né? Ele é a besta. É muito complexo isso. Então, eu pergunto para você, Júnior, me desculpe o introito comprido, o que caracteriza um treinador bom que vai ser contratado por qualquer clube onde ele estiver e vai entregar alguma coisa legal? O que faz esse cara, na sua opinião? Então, em primeiro lugar, um grande abraço também, Edu. Prazer em falar com você. Muito legal a foto, muito legal as histórias aí de 2005. Eu tive a honra de trabalhar com o Vanderlei por 4 anos, fui auxiliar dele também. O Vanderlei e o Antônio Lopes foram os 2 treinadores que eu trabalhei por mais tempo, trabalhei 4 anos com cada um. E o Vanderlei, com certeza, é um cara muito competente, é um cara que poderia ainda estar fazendo muito bem ao futebol brasileiro. Aquela questão da Lei Pelé, que eu me referi ainda agora, eu acho que atingiu um pouquinho a ele, porque é normal, né? O futebol é cíclico, as pessoas vão entrando pessoas novas, né? Vão entrando jogadores novos, atletas novos, quer dizer, e às vezes o discurso, eu tento me policiar muito com isso também, eu já estou com 49 para eu faço 50. O discurso que eu uso hoje
eu não posso usar o mesmo discurso que eu usava 20 anos atrás, né? Eu acho que a gente tem que se policiar, e isso é muito difícil para o cidadão, porque as coisas são muito frescas na nossa cabeça, né? Eu vejo isso, eu tento me policiar com isso. Uma coisa que aconteceu há 20 anos, nós estamos falando aqui de 2005, né? 2005 é muito fresco na cabeça de nós todos, né? Eu vivenciei bastante, vocês vivenciaram bastante, mas hoje eu pego jogador que nasceu em 2003, 2004, 2005. Então, quer dizer, jogadores que não têm a mínima ideia do que aconteceu ali a 2005 para 2023, 18 anos atrás. Então, a gente, como profissional, isso é uma tarefa difícil para a gente. A gente tem que se policiar com isso, porque estamos trabalhando com gerações diferentes. Gerações, hoje, a questão da internet hoje é uma coisa, nós todos aqui vivenciamos um mundo sem internet, né? Então era uma coisa totalmente diferente. Você vai falar para um garoto de 18 anos hoje, você conseguiu viver sem telefone celular, que você conseguiu viver sem WhatsApp, o garoto não acredita, né? O garoto vai falar, como é que você vivia? E para nós, na época, logicamente, era tranquilo. Então, eu acho que nós temos que tentar nos adaptar, por isso eu vejo muito mais dessa forma até a adaptação do profissional com mais idade do que o próprio dentro do campo. Eu vejo que dentro do campo tem mudado bastante a nomenclatura em si, mas se parar para analisar, né, as coisas não mudaram tanto dessa forma. Eu acho que mudou muito. Por exemplo, você bota um campo de futebol aqui, né? Vamos botar aqui uma baliza aqui, uma baliza aqui. Antigamente, os times eram mais espaçados e o jogo ocorria tudo aqui de baliza a baliza, praticamente. Hoje em dia, não. Os times compactaram muito, né, e jogam aqui num espaço de 30, 40 metros. E onde é que tem espaço hoje em dia? Antigamente o espaço era aqui, no meio, né? Hoje em dia o espaço é nas costas. É nas costas dos dois times é que você tem que procurar espaço. Então você trabalha ali em 40 metros praticamente. Você tem que dar treinamentos ali para serem trabalhados em 40 metros e tem que dar treinamento para dar profundidade e o jogo acontecer nas costas. É uma realidade totalmente diferente de há 20 anos atrás de futebol. Então isso é uma situação importante. Mas assim, os nomes... muda muito pouco, né? Muda mais a nomenclatura mesmo, as ações acabam mudando muito pouco. Hoje em dia, uma coisa que eu não gosto, né? Já falei um pouquinho da questão do modelo do jogo ser mais importante do que a qualidade dos jogadores, mas uma coisa que eu não gosto é que hoje em dia é muito mais importante você parecer ser bom do que você ser bom. Hoje em dia se valoriza pouco o cara que faz uma mudança boa, o cara que tem uma estratégia definida e consegue mudar de acordo com o jogo. Na minha opinião, a maioria dos treinadores hoje, de uma forma geral, tira volante e bota volante, tira extremo, bota extremo. Uhum. Eu admiro o cara que consegue virar um jogo, consegue taticamente mudar dentro da partida. Eu tento ser dessa forma e é esses treinadores que eu admiro mais, né? O Jorge Jesus era um cara que conseguia falar. O Luxemburgo, o estrategista, vírgula. O Luxemburgo sempre foi muito caracterizado por isso, né? Então, quer dizer, e aí os treinadores, de uma forma geral, você me perguntou mais do Vanderlei, né, em relação a porque isso. Né? O Filipão foi treinar velho, né? O Filipão foi treinar o Atlético Paranaense idoso, já velho, e fez um trabalho bacana. Ele fez um bom trabalho no Atlético Paranaense. Ele é o treinador do 7-1 e é o treinador da Copa de 2002. Olha que louco. Então, eu fico imaginando como é que a coisa que está além do treinador tem que ser pensada, como clube, dirigentes e tal, para que aquele treinador dê certo. Porque treinador que é cobiçado é treinador que não é. Não tem treinador bom, tem treinador que não é tão bom. Mas é engraçado que o mesmo cara dá certo num clube e não dá no outro. Sim, isso seja normal, porque a quantidade de trabalhos é muito grande, o cara não pode dar certo a vida toda, né? O bom profissional é aquele que dá mais certo do que errado, né? Vamos dizer, em 10 trabalhos ele fez 8 de qualidade. Aí sim o cara é bom profissional, mas é normal ter às vezes alguma... É igual o jogador, né? Tem vários jogadores aí que dão certo em um clube e não vão bem em outro clube, né? Isso acontece rotineiramente mesmo. O Filipão, que você falou, que eu acho também um monstro, um cara consagrado, de muita qualidade, um personagem do futebol brasileiro. Vamos trazer até mais recente, né? Ele foi campeão brasileiro no Palmeiras, 2014, 15, 16, se eu não me engano. Aí depois logo também não deu certo. Aí foi pro Grêmio, também não deu certo. Aí acabou meio que dando certo novamente no Atlético Paranaense, que parece que vai ser o seu último time, né? Como treinador, agora ele já está como coordenador. Então essas alternâncias elas acontecem. Eu acho que o que tem que ver, o que tem que ditar se o cara é um bom profissional ou não é a quantidade de trabalhos bem feitos, né? É logicamente que em 10 trabalhos ele não vai ter resultado positivo nos 10 trabalhos.
Mas vamos dizer ali, se ele fez 7 bons trabalhos em 10, já é um número bem razoável e já o qualifica como um grande treinador. O papo é sem frescura, não adianta mimimi na hora de cuidar da saúde. O melhor é você ter só craque na linha de frente para o time ser campeão. Olha que recado bacana. Cuide da sua família e das pessoas que você gosta com um ar purificado e livre de vírus e também bactérias. Com o meu cupom OG15, Osmar Garrafa 15, você adquire o purificador de ar Starbox com desconto. Acesse o site www.o2ledshop.com.br e adquira o seu. E pode ficar tranquilo, porque é garantido, possui laudo de eficiência e você que precisa de um ambiente comprovadamente protegido, eles emitem um certificado de proteção. Tá esperando o quê? Corre lá! Clique no link na descrição e compre agora o seu Starbox. Mas não esqueça de usar o meu cupom, hein? Com desconto OG15. Vamos fazer em ação conversando com o técnico de futebol, treinador Júnior Lopes, que comanda ou vai comandar, ou está comandando já há algumas semanas o Camboriú, lá de Santa Catarina, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Treinador, filho do Antônio Lopes, conhecido também do grande público. Ô Júnior, achei muito interessante alguns comentários seus aí, você quando fala do linguajar, do discurso que tem que mudar, porque a geração é outra. Como é que você lida com essa modernidade também dentro de um departamento de futebol? Porque um departamento de futebol, a grosso modo, lá nos anos 80, vamos puxar para esse lado, tinha um técnico, um massagista lá com uma toalhinha, um médico com um tubo de éter, e vamos para dentro, jogador jogava machucado, no sacrifício, o campo era uma merda, a bola era pesada, podia tudo, e para mim o futebol era muito mais legal. E hoje vocês têm que lidar com modernidades, com avanços que são importantes também, com a fisiologia, com o scout, com análise de desempenho. Como conciliar tudo isso sem perder a essência do futebol? Eu vejo uma palavra que muita gente fala, mas acaba fazendo pouco, que é o equilíbrio, né? Eu vim da ciência, como eu disse, eu tive uma experiência dentro de casa muito grande, né? Mas eu me formei em educação física com 22 anos, em 95. Fiz um ano de treinador na UFRJ mesmo, em 96. Com 23 anos eu formei e eu queria ser treinador, já estava trabalhando, comecei no Botafogo em 96, foi meu primeiro clube, como estagiário ainda na base do Botafogo. E aí com 23 anos eu falei, eu vou fazer outra faculdade que me ajude na carreira de treinador. E aí eu fiquei entre psicologia, que eu gosto muito, psicologia aplicada ao esporte, né, e fisioterapia. E acabei fazendo terapia, né? Depois fiz vários cursos de psicologia, né? Cursos pós e tal. Formei em fisioterapia também. Então e depois de licenças da CBF, eu fiz todas, né? Eu tenho a maior, que é a Pro, já finalizei. E então eu me considero um cara da ciência também, né? Então eu vivenciei um pouquinho, apesar de que as pessoas assim sempre me respeitavam pelo meu passado também, de ter convivido muito cedo com o futebol, com o mundo do futebol, né? Mas eu vivenciava um pouquinho aquela coisa de ter vindo da escola, do ex-boleiro, né? Tinha muito essa diferenciação antigamente do treinador ex-boleiro e do treinador que veio da faculdade. E assim, aquela coisa do ex-boleiro falar, jogou aonde e tal, isso realmente acontecia, e o profissional de educação física tinha um pouquinho de pé atrás e tal. Só que aí as coisas foram mudando, né? Veio muito a metodologia portuguesa para o Brasil, né? Desde a periodização tática, ali por volta dos anos 2010, ali a partir de Mourinho e tal, a partir de 2007, 2008, o futebol, os conceitos dos portugueses começaram a entrar muito forte no futebol brasileiro. E, quer dizer, essa turma veio querendo, entre aspas, né, tirar o pessoal sem estudo, né, tirar o pessoal ali, vamos chamar o ex-boleiro e tal. E aí, a partir de 2014, a partir dos 7-1 ali, na minha visão, essa turma veio meio que metendo o pé na porta e tirando esse pessoal todo. E isso, na minha opinião, quer dizer, foi uma atitude muito radical, né? A mídia, todo mundo veio também meio que tirando esse pessoal, veio valorizando só o pessoal da ciência, né? O pessoal do estudo, e eu me considero também um pouquinho o pessoal do estudo. Mas, assim, eu também me considero prático por esse meu lado, que eu comecei muito cedo, né, vivenciando, como eu já contei. Então eu achei assim que foi uma coisa exagerada
e que hoje precisa se ter um equilíbrio maior. Eu acho que passou um pouquinho do ponto, o pessoal da ciência passou um pouquinho do ponto, né? Vou chegar na pergunta, estou fazendo essa introdução para chegar na pergunta, né? Que você me falou que as comissões técnicas grandes e tal. Então, eu acho que o equilíbrio é sempre a melhor coisa, né? Hoje em dia, como eu falei também em algum momento, hoje em dia se valoriza muito o discurso, o linguajar, e às vezes você não dá valor ao conhecimento prático, né? Não dá valor ao cara que faz uma substituição bem feita, ao cara que enxerga no dia a dia. E isso não pode morrer nunca. Eu acho que a prática não pode morrer nunca, o feeling não pode morrer nunca do profissional. Eu acho muito importante o feeling de cada dia do profissional. A intuição, cara, parece que a intuição, essas coisas que fazem parte do jogo de futebol, parece que tudo isso não presta. Lixo, era sorte, pô. Exatamente. Se desvaloriza muito, era sorte, você falou uma coisa certa, se desvaloriza muito o profissional antigo, né? O Brasil foi campeão 5 vezes do mundo com 5 treinadores brasileiros. Eu não acompanhei muito pela história, né? Eu sou de 73, né? 58, 62 tem pouca coisa, mas 70 eu já acompanhei bem, não era nascido, mas acompanhei bem, né? E 94 e 2002 acompanhei mais ainda, mais de perto. Então vamos lá para 70, 94 e 2002. 70, o Zagallo, cara, foi um cara inovador pra caramba. O Zagallo, a comissão técnica de Mildo Chirol, o Zagallo conseguiu botar 5 camisas 10 jogando, coisa que ninguém fazia na época, né? Então foi um cara revolucionário. Foi um cara que, transformou o futebol mundial também. Depois de 74 veio a Holanda, como você já citou, mas eu acho que veio antes o Zagallo em 70, né? 94, vamos só falar dos títulos, né? Não vou nem falar de Tele ali em 82, que foi um cara também muito valorizado, um cara que fez um futebol diferente na época, né? Recordado sempre por todos, né? Inclusive por Guardiola, que, como alguém já falou aí, hoje é o número 1 do mundo. Vamos para 94. 94, o Parreira fez um futebol que hoje em dia se considera moderno. Era um futebol que vinha 2 linhas de 4 ali atrás da bola e você deixava Bebeto e Romário à frente dessas 2 linhas de 4. Você tinha muita posse de bola, o Parreira sempre primava por essa posse de bola exagerada. O Brasil, se você pegar os números ali do Brasil daquela Copa, o Brasil em todos os jogos teve mais de 60% de posse de bola, tinha um jogo apoiado pelos lados. Se você levar a nomenclatura de hoje para o time de 94 e para o time de 2002, ela está totalmente interna. Ela entra muito, né? O Brasil era um time de posse de bola, era um time com apoios pelas laterais, com 2 baitas laterais, Jorginho e Leonardo, depois o Branco. Bebeto e Romário eram 2 atacantes que se movimentavam muito, que não tinham posição fixa, né? O Dunga, mesmo muito criticado, era um volante que saía para o jogo, era um volante que achava passe na vertical o tempo inteiro, né? Os zagueiros já tinham uma qualidade boa, o Aldair era um cara de construção ali, o próprio Márcio Santos também tinha, Jorginho, Leonardo e Branco apoiavam o tempo inteiro. Então foi uma seleção que pode se considerar no mundo de hoje moderna. A de 2002, o Filipão foi um treinador que variava muito o sistema de acordo com o adversário, né? Uma coisa que eu sinto até falta um pouquinho hoje, mas que é moderno. O Brasil jogava ali no 4-4-2 com o Edmilson à frente da zaga. Quando precisava, o Edmilson entrava, fazia um terceiro zagueiro, fazia uma saída de 3, o Roberto Carlos e o Cafu afundavam mais, rodava ali alternando. Às vezes o Ronaldo jogava enfiado sozinho, vinha Ronaldo Gaúcho e Rivaldo por trás dando apoio ali. Às vezes o Rivaldo fazia um segundo atacante. Você tinha um Kleberson, que era um segundo volante ali, que saía muito para o jogo já. O próprio Gilberto Silva, como volante, tinha muita qualidade também. Então, assim, eu também fico chateado quando se desvaloriza o profissional antigo, quando o profissional de futebol, os treinadores de futebol são dados como que o Brasil só ganhou as Copas do Mundo por causa dos jogadores. E eu discordo totalmente disso. Os jogadores do Brasil sempre tiveram muita qualidade, mas os trabalhos eram bem feitos também. E eu acho que hoje a gente não pode desvalorizar esse pessoal da antiga. Eu acho que a gente tem que estar... Você falou do Vanderlei. O Vanderlei, se não está como treinador... Cara, um treinador jovem com o Vanderlei por trás, isso é uma maravilha, né? O que o Muricy fez no São Paulo, o que o Antônio Lopes fez aqui no Botafogo com o Jair Ventura, né? Foi a melhor época do Jair Ventura aqui no Botafogo. O Jair é um cara agradecido, que fala com ele até hoje, né? Já tivemos vários exemplos aí de apoios, né? O próprio Filipão hoje está fazendo com o Paulo Turra, né? O Parreira poderia fazer isso num clube como o Fluminense, por exemplo, que ele é muito identificado, né? Então, eu acho que esses caras têm que estar no meio, têm que estar ali dando um suporte, né, para os profissionais mais jovens. Eu acho isso muito importante. Ainda na tua pergunta, né, desculpa se eu estou falando muito aí. Fica à vontade, cara. Mas, assim, a questão de análise de desempenho, a questão de fisiologia. Eu, por exemplo, fui auxiliar muito tempo desses caras
E eu cansei com 2 videocassete ali da minha época. Eu fazia o que o analista faz hoje, com um computador, que hoje é muito mais fácil e tal. Eu fazia com 2 videocassete ali, rec play. Gravava, fazia edições ali de 7 minutos, de 8 minutos. A gente dava nosso jeito também, entendeu? Eram de outras formas, mas se dava jeito. Eu usava 2 videocassetes e cansei de fazer isso. Cansei de passar a madrugada inteira fazendo, né? O papel que é do analista de desempenho hoje, né? Um dos papéis, logicamente, que o analista de desempenho tem vários outros papéis, né? E a fisiologia, por exemplo, você poupa muito o jogador do treinamento. Isso é bacana, se discute muito a questão da cobrança de falta, né? Que o fisiologista não deixa bater falta. Isso é uma realidade, realmente, né? Eu acho que, realmente, hoje se tem muito menos gols de falta porque o treinamento é menor. Lógico que a exigência do jogo é muito maior, isso aí também é incontestável, né? O atleta hoje, ele trabalha muito mais dentro dos 90 minutos, a exigência é muito maior a ele, né? Mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio e nunca se pode deixar o intuitivo de lado. A ciência é muito importante, mas o intuitivo, o feeling nunca pode ficar de lado. Essa é a minha opinião. Ô, Chico Lang, fala aí, Garrafa. Fala. Só fazer uma observação aqui, e é muito legal a gente estar ouvindo o Júnior, porque, primeiro que ele já é de uma família da bola, né? O Antônio Lopes dispensa apresentação. Então, ele já nasceu nesse mundo. E está claro aqui nesse papo legal que a gente está tendo, que o Júnior é um profundo conhecedor da matéria. Então, a pergunta que eu te faço, depois de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, você vai estar por aqui também, porque competência não lhe falta, e principalmente currículo, e esse é o nosso desejo a você. Que leitura você faz desse Campeonato Brasileiro em termos ali daquele G4? O que vai acontecer daqui até o mês de dezembro? Palmeiras vai nadar de braçada, esse Flamengo com o Sampaoli pode realmente incomodar, ou o Sampaoli fica naquela de ser, às vezes, muito mais vaidoso do que técnico. O Diniz é um cara que, como você disse, lá atrás era criticado por muita gente que não tinha títulos e agora é o queridinho de todos nós, da imprensa, boa parte da imprensa. Qual é a leitura que você faz, como homem da bola, das equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro? É muito equilibrado, o Campeonato Brasileiro muito equilibrado, realmente. Eu vejo Flamengo, vejo Palmeiras, vejo as 2 trocas agora de treinadores. Eu gosto muito também do Cuca e do Dorival, acho que são 2 baitas treinadores. O Dorival é um cara muito low profile, né, que as pessoas não valorizam muito, mas é um baita de um profissional também. É difícil falar, né? É difícil falar, mas assim, para G4 eu vejo por aí, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eu acho que vão crescer também. Flamengo, com certeza. Até acho o Fluminense um pouquinho abaixo desses 4, né? É difícil, tem o Atlético Mineiro, que pode crescer também, apesar de estar alternando muito, né? O próprio Inter também gosta muito do Mano, também acho um baita de um treinador. Então, nessa ausência de troca e por ter uma permanência, o Palmeiras realmente fica muito na frente dos seus concorrentes, porque um Campeonato Brasileiro é o tal do equilíbrio. Regularidade. Né? Regularidade. Então, ou seja, você está falando, o Dorival, será que o Dorival vai ter tempo para poder arrumar um São Paulo? Nem sei se tem peças para isso, mas enfim. Será que o São Paulo vai ter tempo para ir buscar esse Palmeiras? É uma grande vantagem que o Palmeiras tem, essa do Abel, e o Palmeiras pode ser apontado por nós o grande favorito, ou não é bem assim, Garrafa? Não acho não. Não acho que o Palmeiras é tão favorito. Eu acho que outra coisa muito importante é a sequência nas competições, né? Com Copa do Brasil e Libertadores. Os times que vão saindo vão ganhando espaço de trabalho, né? Sempre. Por exemplo, você bota um clube desses 4 aí indo às fases finais de Libertadores e de Copa do Brasil, né? Ele meio não tem jeito, automaticamente meio que sai da disputa do Campeonato Brasileiro, né? Eu lembro, eu estava no Cruzeiro 2018, 2019, fomos bicampeões da Copa do Brasil lá. Era um time de muita qualidade, né? Mas, assim, você vai desenhando uma final de Copa do Brasil, acaba ficando mais perto, né? E o brasileiro, no ano passado, sem nenhum demérito ao Palmeiras, mas aconteceu muito disso. O Dorival, jogando, o técnico do Flamengo, veio aqui para o Allianz Parque para jogar com o Palmeiras. Era um jogo. Entregou a rapadura. Se ele não passasse, pelo menos ele igualava em número de pontos com o Palmeiras. Isso. Ele tinha uma Libertadores ou uma Copa do Brasil pela frente. Isso. Ele colocou o time B, tudo bem, mas ele não colocou o que ele tinha de melhor. O Palmeiras podia até ter ganho também do time A, mas ele não pôs o que tinha de melhor,
aí praticamente abandonou o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras nadou de braçada. Isso é muito interessante falar e a se lamentar, né? Porque a gente fala que é uma regularidade, mas com esse calendário maluco, as equipes não priorizam algumas competições e o brasileiro fica largado. Sim, sim. E o Flamengo acabou ganhando as duas, né? Acabou ganhando Copa do Brasil e Libertadores. E o Palmeiras, logicamente, nadou de braçada no Brasileiro. Então, são vários detalhes, né? A janela é um detalhe importante também, as contratações que são feitas, né? O Campeonato Brasileiro, sem dúvida, na minha opinião, é o mais difícil do mundo, é o mais equilibrado do mundo. É muito difícil você falar no início de campeonato. Se fosse seguir só por times, né? Só por qualidade, seria mais fácil, mas tem essas todas variantes aí que elas pesam e pesam muito na sequência da competição, né? Pra quem me conhece sabe que aqui é raiz e que nunca falta uma resenha. Mas dessa vez vai ser papo reto, porque eu vou trazer para você uma solução que vai realmente cuidar de quem você mais ama. Tá vendo aqui, ó, esse purificador de ar Starbox eu uso na minha casa e eu fico tranquilo com a saúde da minha família. Lá em casa, doenças respiratórias vão mais cedo pro chuveiro a cartão vermelho. Saiba que o Starbox purifica até 99,99% do ar do ambiente. E o Starbox possui até laudo que comprova a eficácia contra coronavírus. Corre lá, clica no link da descrição e compre agora o seu Starbox. Acesse o link o2ledshop.com.br e use o cupom AS15. Só craque usa Starbox. Ô Chico Lang, faz uma tabelinha aí com o Júnior Lopes, por favor, mais uma. Faço sim. Júnior, eu queria saber a sua opinião sobre o papel que o Cuca vai desempenhar no Corinthians. Você já fez um elogio rapidinho a ele, por você ter trabalhado com ele. E o Cuca está malhando o Judas, né? Aqui, né? Por causa daquele episódio que ele teve lá em Berna, na Suíça, quando era garoto, 22 anos, 23, e estão usando isso até politicamente dentro do próprio clube, que é ano de eleição, e você sabe que o Corinthians é uma panela de pressão, né? Então, eu queria saber de você o seguinte: o Cuca vai dar certo no Corinthians, na sua opinião, ou não? Porque a nação corintiana quer saber isso, né? Chegou com tanta bomba estourando para lá e para cá, gente publicando coisa, as meninas lá do Corinthians e o técnico publicaram um negócio na internet contra ele. Hoje já desmentiram tudo, falaram, não, vocês não entenderam o recado. Como não entenderam? Né? Aí vai o pai do Duílio e mete também um cacete nele, sabe? Então, quer dizer, eu sinceramente não sei se o Cuca vai aguentar esse negócio. O que você acha, meu querido Júnior? É um tema muito delicado, né? Essa questão do extracampo do Cuca, né? É difícil da gente falar, ainda mais nos dias de hoje. Mas eu acho que competência profissional não falta, né? Eu acho que se não tivesse todo esse problema, eu acho que o Cuca seria realmente um grande nome para dar sequência. E eu torço para que isso não influencie, né? Eu torço para que, de repente, aí ele consiga vencer 2, 3 jogos, né? E a coisa dê uma acalmada, né? Lógico que o momento inicial é sempre o pior, né? E eu tenho certeza da competência dele. Eu acho que o Cuca vai dar a volta por cima, sim, mesmo tendo esse problema todo extracampo, né? E eu acho que o Cuca vai conseguir fazer um grande trabalho aí. Eu acho que é um nome dentro do campo, é um nome perfeito para o Corinthians, né? E realmente tem esse problema extracampo, e é complicado falar de problema extracampo, né? Mas eu torço e acredito sim que ele vai conseguir reverter esse quadro. O Júnior Lopes, você por ser filho do Antônio, aí Rio de Janeiro, tal, você não conseguiu uma penetração aqui pro nosso lado de São Paulo, não? Até agora na carreira? Você gostaria que pudesse abrir esse campo também? Gostaria muito. Eu trabalhei no Palmeiras como auxiliar do Vanderlei, né? Trabalhei na Portuguesa como treinador em 2014, estava até fazendo uma boa campanha na Série C, mas aí houve o impeachment do presidente, aí saiu todo mundo, né? Não saí por causa de resultado. Na época eu estava em 3º lugar na Série C, classificavam 4. É uma equipe também que eu gosto muito, né? Que eu tenho até algumas ligações, né? Desde a época de Denner e tal.
E em São Paulo, só. Acho que eu só trabalhei Palmeiras de auxiliar e Portuguesa. Tenho muita vontade Não é de só, entrar. não é só também, né? Então, você me Não, só de perdoe quantidade, né? a minha ignorância, né? Você passou por Não, só de Palmeiras e quantidade, Portuguesa. né? Que eu Sim. tenho trabalhado mais até. Eu acho o mercado aí do interior de São Paulo muito forte, muito bom, né? É um mercado que eu quero entrar sim. Queria, não quero ainda entrar, né? Mas é aquilo, às vezes. Assim como é no Rio também, né? São os profissionais que são dali, né? Que às vezes o pessoal vir de fora é um pouquinho mais difícil, né? Mas eu tenho muita vontade de entrar assim nesse mercado. E deixa eu aproveitar, porque a gente já está praticamente aí finalizando a nossa live, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para saber como é que está o papai do Júnior, né? O senhor Antônio Lopes, que foi campeão no Corinthians, no Chico Lang. Antônio Campeão Lopes, brasileiro. realmente uma figura emblemática no futebol. Emblemática, um cara de opinião forte. Como é que está o seu Antônio Lopes? Domou o Carlito Teves, conseguiu... Volta, Carlitos! Volta, Carlitos! Volta, Carlito Teves! Tá muito bem, graças a Deus, de saúde. Ele é um cara muito dedicado, muito disciplinado até hoje, né? Ele tá com 81, faz 82 em junho e faz os 8 quilômetros dele na orla lá de Ipanema, Leblon, até hoje. Ele não deixa por nada. Ele fala para minha mãe, né? Ele fala, se quiser marcar alguma coisa e tal, só depois de 1h da tarde. Dona Elza, né? Todo dia. Dona Elza. Ele acorda 8 horas da manhã, tem a rotinazinho dele, acorda 8 horas, vai para a praia, dá os 8 quilômetros dele, faça chuva ou faça sol. Aí no prédio dele tem uma musculaçãozinha também, aí na volta ele vem, faz uma musculação. E Ipanema, que ele bem, mora? Ele mora em Ipanema? Isso. É mal, hein? Tá ruim, hein? Tá dura a vida. E de futebol, o que vocês têm conversado, Júnior? A gente conversa bastante, né? Eu sempre troco com ele sempre procura ver meus jogos também, né? É sempre bem-vindo a opinião dele, né? É sempre bacana. Ele aceitaria voltar para o futebol, Júnior, para algum clube, assim, para ser diretor, superintendente? Acho que sim. A campanha agora que eu fiz no Audax, lá no Rio, foi bem legal. Ele acompanhou bastante também, né? Nós chegamos à final lá da Taça Rio contra o Botafogo. E o futebol é a vivência da vida dele toda. Né? Tem gás para isso, né? Para aguentar futebol, tem gás para aguentar torcida, resultado, porque futebol é estressante também, né? É estressante. Ele depende do que aparecesse, né? Agora, de um tempo para cá, não apareceu mais, e aí ele foi deixando também de lado, já tem uma rotinazinha dele, né? Mas ele está muito bem, graças a Deus, de saúde. Teria saúde para isso, não teria problema não, graças a Deus. E, Júnior, o que você mais aproveita da característica do seu pai treinador no seu trabalho? Então, como eu falei, né, eu trabalhei com 13 treinadores, né? Então a gente vê o que é certo de todos, na minha opinião, logicamente, e vê erros também, né? Não é tudo do meu pai também que eu acho certo. Tinha coisas que eu não faço, logicamente, né? E o meu pai e o Vanderlei, como eu já falei anteriormente, foram os treinadores que eu mais trabalhei, né? Trabalhei 4 anos com cada um. E eu tenho um enorme prazer, né, de dizer que, graças a Deus, esses 13 treinadores que eu trabalhei, sou amigo de todos até hoje, né? Mano Menezes, Cuca, todos eles, Márcio Araújo, Paulo Campos. E aprendi muito com cada um, né? Do meu pai, mais especificamente, a questão da disciplina dele, né? E quando eu digo disciplina, às vezes as pessoas encaram disciplina como uma coisa negativa, né? Como uma coisa militar, e não é nada disso. Disciplina que tem que ter na nossa vida, no cotidiano, né? Disciplina em relação a cumprimento de regras, a cumprimento de horário, né? Ele sempre foi muito dentro disso, né? E consegue criar um ambiente bom no clube. Justiça é uma coisa muito importante da personalidade dele, né? Eu acho que os jogadores sempre respeitaram bastante ele pelo senso de justiça que ele tinha, né? Eu procuro ser dessa forma também, né? Tratar tudo que é jogador igual, independente de seja o moleque que está vindo do Sub-20 como a grande estrela da companhia, né? Eu acho que isso você acaba ganhando o grupo vê que você não faz distinção entre eles, né? Isso eu acho que era uma característica positiva muito, muito bacana nos trabalhos dele, né? E dentro do campo também, como eu já falei, era um cara também que estudava muito, isso que se faz hoje, é o que eu falei, que eu fazia como auxiliar, né? Era muito com ele também,
Muito pouca gente fazia essa coisa de passar edições dos adversários e tal. Na época dele, nós já passávamos, né? Eu me lembro que foi até em 2002, na Copa do Mundo lá. Eu fui em 2002 nos últimos 3... Ele era o diretor técnico. E eu fui nos últimos 3 jogos para o Japão, né? Contra a Inglaterra, contra a Turquia e contra a Alemanha, né? Oitavas de finais, semifinal e final. E eu ficava com o Filipão e com meu pai, assim, com o Murtosa, ficava nós 4, assim, na sala na véspera, entendeu? Passando o jogo do adversário e tal. E aí, no dia do jogo, eu não ficava na reunião, que aí era uma coisa íntima dele, né? Com os atletas, né? Ficava só nós 4, assim, eu caladinho na minha lá, né? E os 3 falando do adversário e tal, estudando... E o Ronaldinho acertou o cruzamento ou ele acertou um chute para o gol? Ele jura até hoje que ele jura. Depois eu trabalhei com o Ronaldo no Flamengo também. O Ronaldo, eu tenho uma história muito bacana com ele, porque eu era auxiliar do Bangu e eu levei ele para treinar no Bangu na época que a Lei Pelé, ele estava brigado, né? Teve uma briga entre Grêmio e PSG e ele não estava podendo treinar no PSG, né? Então eu era auxiliar do Bangu e aí eu falei com meu pai e tal, pô, por que te levar ele para treinar no Bangu e tal? Porque ele não estava podendo treinar legalmente. E aí eles estavam querendo convocar ele, aí levamos, ele treinou 2 semanas no Bangu e foi convocado. E aí, bem depois nessas 2 semanas aí, resolveu o problema na FIFA, né? E o Ronaldo é um cara fantástico, né? O Ronaldo chutou ou cruzou? Oi? Então, chutou pro gol ou cruzou e deu certo? E aí eu tinha uma intimidade muito grande com ele, eu brincava isso com ele, né? E ele jura de pé junto que não, que ele não queria meter, ele fala assim, que o gol aqui, né? Ele meteu, a bola veio daqui, a bola entrou no segundo pau. Ele falou que ele queria meter aqui, ó, no primeiro pau, porque o goleiro estava muito para cá, para o segundo, né? Que ele queria meter aqui, mas que ele chutou para o gol, chutou, que ele viu, que ele já tinha visto e tal. Só que aí a bola pegou errado no pé e foi lá no outro canto, no segundo canto. Mas ele fala que queria meter no primeiro pau, mas que ele chutou. Porque ele sabia que esse goleiro jogava adiantado. Ficou. E o Cafu chegou na orelha dele, antes de ele chutar, ele bateu aquela falta, o Cafu chegou na orelha dele e falou alguma coisa, que eu não sei o que ele falou. Agora, que ele chutou. E que a bola fez um efeito absurdo, pegou também. Pegou. Tanto que pareceu um cruzamento, né? Não aquela por baixo do Flamengo e Santos, né? Eu estava no Flamengo, eu era auxiliar no Flamengo, do Vanderlei, aquele 5-4, né? E aquela que ele meteu por baixo também, ele quis meter. Ele também falava, ali eu sou... Que a falta, né? Eu que ficava pitando as faltas, né? Que eu era auxiliar, né? Eu ficava pitando as faltas e realmente ele falou durante a semana que ia bater por baixo e tal. E fez Aliás, o Júnior Lopes, graças a esse gênio do futebol que foi o Ronaldinho Gaúcho, os zagueiros, os jogadores, quando tem a falta contra, ficam deitados no chão, ali no pé da barreira. Eu fico puto da vida. Eu falo, não é possível. Isso aí é um cara na vida que fez uma vez. Para com isso, gente. Perde mais um homem ali na marcação, na barreira. É verdade. Mas, cara... É verdade. Não, e tem aquele lance do Ronaldinho Gaúcho que ele deu 10 chutes na trave sem a bola cair no chão. É um vídeo que rola. Que ele dá na trave, a bola volta, ele dá na trave, a bola volta. Esse eu desconfio que é montagem, hein? Então, aquele ali é estranho, né? Ô, gente, precisamos liberar o Lopes, o combinado não sai caro. Muito obrigado aos confras amigos, Garrafa, Chico Lang, Soveral. Beleza. Valeu. Beijão do seu pai e da sua mãe. Dê lembranças. Beijo do seu pai, para tua família. Muito obrigado, Júnior. Boa sorte a você. Obrigado. Boa sorte para você, Júnior. Boa sorte mesmo. Júnior Lopes, treinador de futebol, Camboriú, tá na ativa há muito tempo, é o filho do Antônio Lopes. Gostei muito de falar com você, viu, Júnior? Você me parece um cara muito inteligente. Foi um prazer muito grande aí conversar com vocês todos aí. Foi ótimo. Sempre que quiser, estou à disposição aí. Muito obrigado. Porque sabe se um dia veio para o Corinthians aí para ser campeão brasileiro, aí repetiu. Opa, estamos aí. Vai ser legal. Um abraço, pessoal. Um abraço, Dudu. Obrigado pela produção aí. Esse podcast foi um oferecimento do Starbox, o purificador de ar do Beto Luiz e de tanta gente. Tchau, pessoal.